Os super-humanos estão chegando. Neste episódio, vamos entender a tecnologia CRISPR. Esta é uma tecnologia de edição genética baseada em um processo natural que foi observado pela primeira vez em 1980 nas bactérias. E hoje, os cientistas conseguem usar o CRISPR para editar o DNA e fazer aprimorações em qualquer organismo vivo, inclusive nos seres humanos. De forma natural, o nosso corpo já faz essas seleções, mas isso leva várias gerações. E agora, os cientistas estão usando essa tecnologia para criar humanos teoricamente melhorados, e isso acontece em poucos dias. Quer entender melhor essa tecnologia? Fica comigo que depois da vinheta eu te explico melhor. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora continuar o vídeo. Vários avanços tecnológicos no campo da medicina, por meio da inteligência artificial e CRISPR, vão alterar radicalmente a nossa compreensão do que significa o ser humano. Stephen Hawking certa vez disse: neste século, os seres humanos serão capazes de mudar os seus genes para modificar características como inteligência, ou mesmo instintos como agressão. Alguns meses após a sua morte em 2018, um pesquisador chinês chamado He Jiankui chocou o mundo afirmando que ele usou a tecnologia CRISPR e criou os primeiros humanos geneticamente modificados da história. São duas bebês gêmeas com modificações genéticas que as tornam imunes ao vírus do HIV. Jennifer Doudna, uma das pioneiras da tecnologia CRISPR, havia previsto que o seu trabalho um dia poderia ser usado para direcionar a evolução da nossa espécie. E uma frase que é atribuída a Doudna é a seguinte: temos a capacidade de editar não apenas o DNA de todos os humanos vivos, mas também o DNA das futuras gerações. A tecnologia CRISPR por si só já é uma revolução, mas somada à inteligência artificial, vai causar grandes mudanças relacionadas à saúde. A inteligência artificial está sendo usada para identificar os genes nocivos e também no tratamento de doenças. E a CRISPR-Cas9 pode remover e substituir genes, eliminar doenças e até mesmo escolher determinadas características físicas. Talvez no futuro o QI médio da população possa ser aumentado drasticamente. Provavelmente essa tecnologia será usada para aumentar a inteligência humana exponencialmente. E essa tecnologia pode até mesmo ser usada para reprogramar a vida como nós a conhecemos. Isso devido à precisão que ela dá aos cientistas para manipular e alterar o DNA. Esse novo poder nas mãos humanas, antes de ser usado em humanos, foi usado para modificar animais simples, e o objetivo era demonstrar que a tecnologia era funcional. E os experimentos conscientizou a maior parte dos cientistas de que, com o CRISPR, eles poderiam fazer muito mais do que se pensava anteriormente. Essa tecnologia poderia ser usada para alterar, excluir ou adicionar DNA para qualquer organismo vivo, até mesmo entre espécies, como de um humano para um porco, por exemplo. O CRISPR faz isso subjugando uma parte específica do genoma e depois injetando um novo pedaço de DNA no genoma. CRISPR é basicamente um acrônimo para um sistema que é de bactérias, e elas usam isso naturalmente para matar e destruir o DNA de organismos vivos invasores. E com o avanço da tecnologia, agora nós podemos alterar os nossos próprios genomas. É basicamente uma enzima de corte de DNA que não corta aleatoriamente. Você pode fornecer um código de barras na forma do que é chamado de molécula de RNA. Este informa onde a enzima deverá fazer o corte no genoma. Digamos que você tenha um gene defeituoso e ele está causando doenças cardíacas em você e nos seus descendentes. Os cientistas podem simplesmente retirar ou modificar esse gene específico, livrando você e os seus descendentes dessa doença em questão. Atualmente, a edição de genes é bastante usada no campo de pesquisas ligadas à agricultura e à proteção ambiental. Alimentos modificados geneticamente estão na sua e na minha mesa há um bom tempo. No entanto, o CRISPR como ferramenta para a engenharia genética humana ainda está em seu estágio inicial de desenvolvimento. E à medida que avançamos no tempo, mais avanços científicos acontecerão. E nós vamos ver mais claramente as vantagens e desvantagens da engenharia genética.
Em casos de doenças, CRISPR tem muitas vantagens em potencial. Essa tecnologia tem muitas promessas de melhorias para os seres humanos, mas todo cuidado vai ser pouco ao aplicá-la em qualquer organismo vivo, pois pode acelerar ou desenvolver alguns fenômenos negativos sobre o meio ambiente e sobre os seres humanos. Além disso, muitos potenciais efeitos colaterais não foram analisados ainda. De acordo com neurobiologistas, os trabalhos realizados com ratos demonstram que talvez possamos realmente aumentar o QI geral da população. Às vezes um ser humano ou um animal de forma natural acaba nascendo com mutações em seu genoma. Essas mutações podem ser pequenas ou grandes e podem ter muitos efeitos diferentes. Tais mutações geralmente são sem propósito e acontecem de forma totalmente aleatória, mas algumas podem ao longo de gerações ser prejudiciais, variando de uma pessoa ser ligeiramente mais vulnerável a certas doenças, enquanto outras são chamadas de superimunes. Isso nós vimos na atual doença que assola o mundo. Não é incomum crianças nascerem com retardo mental ou até mesmo morrer após o nascimento por causa de uma deficiência genética. No futuro, a tecnologia CRISPR poderá permitir o tratamento eficiente e acessível de doenças como diabetes, artrite reumatoide, distrofia e até mesmo o Alzheimer. Acredita-se que até mesmo poderemos entender como desacelerar o envelhecimento. Existem pessoas com genes que predispõem uma vida muito mais longa. Mapeando estes genes, será possível para as próximas gerações viverem muito mais tempo. Recentemente, Jeff Bezos, o atual terceiro homem mais rico do mundo, investiu bilhões de dólares da sua fortuna em uma startup que estuda como prolongar a vida ou tornar o ser humano imortal. Atualmente, já existem medicamentos que estão sendo desenvolvidos para corrigir a genética. Problemas de saúde como perda de visão já têm mostrado excelentes resultados em testes com ratos, onde eles reprogramaram a retina e restauraram a visão de camundongos velhos. Já há alguns anos, está em estudo um conjunto de genes conhecido como fatores de reprogramação, ou fatores de Yamanaka. Este é o nome do pesquisador japonês que ganhou o Prêmio Nobel de 2012 pelo seu trabalho com genética. Esses fatores são usados em todo o mundo, até mesmo para reprogramar células da pele para se tornarem o que nós chamamos de células-tronco pluripotentes. Estas são as células que podem ser usadas até mesmo para criar novos órgãos. A tecnologia CRISPR foi originalmente usada como uma técnica para editar o DNA em organismos vivos, mas a sua utilização e capacidade se expandiu substancialmente. E agora é usada meio que descontroladamente por todo tipo de pesquisas biomédicas, incluindo pesquisas em genética humana. Uma das principais questões relacionadas a essa revolucionária tecnologia é a precisão e a segurança, pois erros podem ter consequências trágicas e perigosas quando se trata do genoma de um indivíduo. No entanto, a tecnologia CRISPR tem muitos benefícios potenciais. Pode ajudar a tratar ou curar doenças e anomalias genéticas. E muitos cientistas fizeram progressos potenciais com o CRISPR-Cas9, e segundo eles, pode ser mais seguro do que usar terapias virais. Muitas pessoas ao redor do mundo expressam preocupação com essa e outras tecnologias. Existem as questões de ética e justiça, porque provavelmente só quem tiver muita grana vai ter acesso às possíveis melhorias na edição genética humana. E entre as discussões, fala-se de bebês de famílias ricas nascendo com níveis aumentados de inteligência. Apesar de a inteligência ser complexa demais para ser projetada em laboratório, muitos pesquisadores acreditam que ela é influenciada por genes. E os genes ambientais afetam o desenvolvimento do cérebro do bebê, e fatores ambientais influenciam como o cérebro é usado. Portanto, existe a possibilidade de que bebês geneticamente modificados possam ser mais inteligentes como resultado do aumento da quantidade de oxigênio enviado para o cérebro em desenvolvimento, graças à edição de genes. Já existem experimentos de pesquisa que criaram bebês de ratos mais inteligentes. Se isso vai se repetir com os seres humanos, apenas o tempo poderá dizer. Mas se conseguiram restaurar a visão dos camundongos e criaram bebês desse animalzinho mais inteligentes, possivelmente esse feito será visto em humanos. A questão que será debatida após isso será se os bebês do futuro serão capazes de reverter a velhice, se tornando jovens por mais tempo e muito mais saudáveis. Dizem que no futuro,
Até os nossos registros genealógicos serão incluídos em bases de dados nos computadores, e eles poderão ser acessados conforme a necessidade em qualquer momento. Com os avanços em inteligência artificial e na tecnologia CRISPR, um dia será possível criar uma nova geração de híbridos máquina-humana. No entanto, ainda não entendemos totalmente os mecanismos ligados à edição do genoma humano. Além disso, os efeitos de curto e longo prazo das intervenções de edição dos genes ainda não são claros. Não existe dúvidas de que essa tecnologia é promissora e será usada pela humanidade. As perguntas que ficam são: com qual propósito e quando isso acontecerá? E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, o nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 2 novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!